salve, galera linda, abençoada, cheirosa! Galera, jovens, adolescentes dessa igreja que nós amamos, renascer em Cristo, mas independente de igreja, né, meu irmão? Você que serve a Deus, você que tem o seu coração aberto para viver experiências, aí, cola com a gente, brota mais um episódio, do nosso podcast sem nome, que logo mais vai ser o quê? Batizado, viu? Temos uma surpresa para batizar esse podcast. Não vou dar spoiler. E sem mais delongas, vamos continuar com o nosso podcast, né? Maravilhoso. Hoje a mesa tá maravilhosa, tá um espetáculo. Dois caras lindos, cheirosos aqui. Um cara nórdico, outro um cavaleiro. É isso mesmo, cavaleiro, tá? O pastor não errou, não, de cavalheiro, de que ele é educado, não. Ele é cavaleiro mesmo, mano. O cara é bruto. Véio. O cara monta cavalo, meu parceiro. É ele, diretamente de Cotia. Pastor Eric, o brabíssimo, mano. Glória, o cara que não mede esforços, o cara que, mano, invade shows nos rodeios, mano. É ele, Nossa. Pastor Eric. Dá um salve pra galera aí. Salve, salve, minha família. Tudo bem com vocês? Tudo de boa? Tamo aí. Não viemos a cavalo, mas a gente tá nessa aí. O pastor falou a verdade aí. Quem quiser mais informações sobre como andar a cavalo, pode mandar um direct pra mim aí, que é nóis. É isso, é fivelão, espora e tome. É isso. A gente você pode não dá nada, né? A gente pode chamar ele de Beto Carreiro da Renascer? Beto Carreiro da Renascer. A gente vai ver o pastor Eric. Pastor Eric. E não menos importante, nossa figura icônica aqui, que não precisa de apresentações, o nosso pastor Viking. Pastor Viking. O cara é nórdico, mano. É outro nível. É outra pegada, meu irmão. Eu sou baiano com o maior orgulho, mas o cara aqui é nórdico, meu irmão. Skol. Pastor Rafa, diretamente de Santana. Skol. O nosso Viking. Dá um salve aí, pastor Rafa. Vamos que vamos. Skol. Skol. O que é Skol? Skol é... Vamos tomar uma junta. Que isso? Começou. Só que em Viking. O cara é diferenciado. O nosso oráculo agora você sabe aqui, cara. Por que a cerveja chama assim. Ó, de verdade, ó, não vou mentir, né, mano? Misericórdia, né? Mentir é do capeta, né? Mano, a gente não combinou. O cara é um oráculo mesmo, mano. O cara sabe de tudo. Tudo que você perguntar, ele sabe. Videogame. É isso. Todos os temas. O cara é brabo. Não, isso é do videogame. É do videogame? É de videogame. Meu Deus. E sem querer dar spoiler também, vamos ter um episódio sobre videogames. Fique ligado aí. Só que esse aí eu acho que vai ser live, né? Vamos ver. Tem dois caras bravos aí, nós estamos pedindo autorização. E é isso aí, como é que vocês estão? Estão de boa? Deram um salve aí, mas salve. Como é que você tá aí? Como é que tá, pastor Eric? Como é Tudo que tá a suave, vida aí? Na bala, daquele jeito, fazendo os corre de Cristo e tamo aí, velho. É mesmo? Daquele jeitão. Evangelizando muito, pastor? Daquele jeito, né, pastor? Tá ligado? Você não pode parar, Não né? pode, senão trava, né? Tem que estar em movimento. É isso. E o O2 lá, tá bombando? Daquele jeito, mano, daquele jeito. O O2 lá, 1 milhão, hoje tem praça. Hoje tem praça. Não sei quando vai sair o episódio, mas um dia vocês vão ver lá que teve praça. É isso. O importante é saquear o inferno. Exatamente. Né? E aí, pastor Rafa, como é que tá a vida? Como é que tá aquela cheirosa? A Olivia? A Olivia. Agora, deve estar mamando. Pela rotina dela, deve estar mamando. Galerinha de Santana, em peso aí, já vi que trouxe uns 2 caboclos aí hoje que já tava aconselhando. Eles precisavam conversar. É isso, e a nossa vida não para. Galera, vamos lá, senão a gente fica embaçando aqui, a gente não desenrola o tema de hoje. Qual é o tema hoje? Disciplina. Disciplina e o que mais? Rotina. Rotina e disciplina. Meu irmão, quem aqui não tem dificuldade com rotina e disciplina? Mas precisa ter rotina? Precisa ter disciplina? Eu não posso só viver, não? Pô, acordei... tomo meu cafezão. O que você vai fazer hoje? Não sei. Eu posso ir levando a vida assim? Tanto a minha vida pessoal, a minha rotina diária de eu acordar, de me trocar, de trabalhar, no meu trabalho, na minha igreja, no meu chamado. Eu preciso ter rotina? Eu preciso ter organização? Será que Deus espera isso da gente? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Eu posso viver... Porque, cara, eu não posso ser simplesmente uma pessoa desorganizada? Não gostar de planejamento? Será que eu vou produzir tudo que eu preciso dessa forma? É isso que nós vamos bater um papo aqui hoje. Com esses monstros aqui habilitadíssimos sobre isso. E pastor Rafa, me dá aí, cara, mais um insight aí dessa introdução que nós estamos fazendo aqui maravilhosa. Você falando de caos e tal, não sei o quê, me veio à cabeça o começo da Bíblia. Quando Deus criou tudo, a primeira coisa, quando ele criou todas as coisas, era o caos. Sim. Né?
Aí ele pegou o caos e foi organizando. Tanto é que se você pegar como é montado o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver que ele cria as coisas, depois ele preenche as coisas. Sim. Ou seja, primeiro ele cria, depois ele organiza o que ele criou. Aham. Entendeu? Então, assim, Deus ele é um cara que é organizado. Sim. Ele gosta de ordem, ele gosta de leis, ele gosta de mandamento. Tanto é que a nossa realidade ela é toda regida por leis, né? E aí o que acontece? Ele colocou o livre-arbítrio no ser humano. Quando você coloca o livre-arbítrio em uma pessoa, você está falando, ó, existem essas leis aqui. Só que você pode Não optar por elas. não cumpri-las. Se você cumprir, isso aqui vai acontecer. Ele fala muito isso em Deuteronômio, né? Na minha leitura diária, eu estou em Deuteronômio. Ele fala, se você cumprir os meus mandamentos, todas essas bênçãos vão acontecer. E se você não cumprir... Você vai colher ao contrário. Exato. Porque você vai estar indo contra a ordem natural das coisas. Sim. E aí você vai ser regido pelo caos. E aí no caos, cara, aí é cada um por si. Você por si mesmo. É você por si mesmo. Exato. Olho por olho, dente por dente. Você é o mais forte? Você é o mais poderoso? Beleza. Agora, você não é? E a geração tá desorganizada aí, pastorzão? Tá vivendo um dia após o outro daquele jeito, deixando de viver a plenitude das paradas, deixando de aproveitar oportunidades. Verdade. E aí, qual a sua leitura disso, pastor? Cara, eu desse acho tema? que é o que você falou na introdução. É muito difícil a gente ser disciplinado, organizado. É muito desafiador, velho. Ainda mais quando você é jovem, né? Que você não tem experiência em algumas coisas, você não sabe como lidar com algumas coisas. Então você criar regras, né? Você criar uma rotina ali... É um pouco complicado no início, mas é totalmente... a gente precisa ter isso para conseguir viver de uma forma boa, né? A palavra de Deus fala, né? Paulo, ele fala que aquele que não tem meta não sabe para onde vai. Véio. É a mesma coisa que você tá dando soco no ar. Você não sabe para onde vai, o que fazer. Então, essa parte de organização da nossa vida, ela é essencial. Véio. Senão você não sabe para onde você quer ir, o que você tem que fazer da sua vida, como fazer... Então acho que às vezes a gente como jovem se perde por não se organizar. Então eu não sei o que eu quero da minha vida, eu não sei o que eu quero no meu dia, eu não sei para onde ir, o que fazer, e tudo isso, cara, faz com que a gente perca tempo. E o nosso tempo aqui na Terra ele é totalmente limitado. Se um cara tiver muita saúde aí, um cara muito abençoado por Deus, ele vive 80, 90 anos. Mas imagine perder tempo, né, nesses 80, 90 anos que são curtos comparado à eternidade, né? Então, para que a gente possa viver na plenitude aquilo que Deus tem para as nossas vidas aqui na Terra, a gente precisa se organizar, cara. A gente precisa planejar as nossas vidas, né? Então, estabelecer metas, estabelecer objetivos, estabelecer o que você quer fazer da tua vida durante um determinado período de tempo e quando isso for concluído, o que você vai fazer dali para frente. A gente precisa ter isso porque senão a nossa vida não vai ter sentido, né? Então, por exemplo, né, hoje nós somos jovens e somos pastores, né? E não foi por acaso, foi porque a gente foi estabelecendo uma rotina e um objetivo. Então, cara, se eu quero ser pastor, Deus me chamou para isso, o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Exato. Eu tenho que me organizar, eu tenho que fazer o curso de aspirante, de diácono, de presbítero, para eu chegar nesse objetivo que Deus colocou sobre a minha vida. Cada curso tem uma duração, cada Exato. módulo, tem que saber quando termina, quando acaba. E isso em todas as áreas das nossas vidas, né? Se eu quero ser um filho melhor, o que eu tenho que fazer para ser um filho melhor? Se eu quero ser um profissional melhor na minha empresa, o que eu tenho que fazer para ser um profissional melhor? Cara, eu vou ter que ir atrás de estudos, de um curso, de uma faculdade. Então, tudo isso está dentro da nossa organização e da nossa rotina, né? E nós, como jovens, cara, você pode ter certeza absoluta que você vai ser um jovem diferente quando você estabelecer metas e uma rotina dentro da sua vida. Você vai saber lidar com todas as coisas e saber para onde você está indo, né? É isso, né, pastor? O que você acha? Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que entender que todo mundo precisa ter uma disciplina básica, entendeu? E aí eu falo que, tipo, você tem que entender que você, que nem eu falei antes, que Deus escreveu a ordem natural das coisas e tudo mais. Isso significa que Deus colocou regras em tudo.
E você precisa entender que você precisa ter disciplina em certas coisas. Você precisa ter disciplina espiritual. Você precisa ter disciplina espiritual. Cara, você não pode falar que você é um cristão se você não lê a Bíblia todo dia, você não ora. Exato. E se você não vai na igreja. Não tem como, cara. É disciplina. Sim. Se você não dá dízimo, se você não dá oferta, você quer uma forma de se relacionar com Deus, que é mais disciplinar do que a oferta, entendeu? É só lendo a Bíblia e orando. Mas é tudo uma questão de disciplina. É tudo uma questão de você reprogramar o seu cérebro para que aquilo ali, faça parte da sua identidade. Sim. Porque a sua disciplina, ela vai definir quem você é. Tava ouvindo o podcast do Vilela, com o Thiago Brunet, com o Paulo Vieira e o Paulo Musi. E que era intitulado Corpo, Alma e Espírito. E todos eles falaram justamente de disciplina. Falaram que como a disciplina do corpo impacta na mente, que impacta no espírito, e como a disciplina do espírito impacta na mente, impacta no corpo, como a disciplina da mente impacta no corpo, impacta no espírito. Tá tudo conectado. Exato. Tá tudo junto. Um organismo. Então, assim, a gente precisa ter disciplina em todas essas áreas pra gente ser saudável. Eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, têm um sonho e é um sonhador, mas não sabe como chegar ali e não trabalha pra chegar ali. E tudo isso tá dentro de disciplina. Por exemplo, cara, se eu quero ser Deus tem promessas pra minha vida, Deus vai me usar, Deus vai entregar as nações, beleza, seus sonhos e aquilo que o Senhor tem pra sua vida. Cara, então, o mínimo que você tem que fazer é o que o pastor falou. Buscar, velho. Não tem como você criar, por exemplo, intimidade com Deus se você não tiver disciplina no seu relacionamento com Deus. Deus entregou a mão nas suas mãos. Você já sabe falar inglês? Exato. Entendeu? Perfeito. Não, eu assisto filme dublado porque... Não, né, velho? Não, né, cara? Corre, mano. Exato. Se entregou, você tem que aprender a pregar em inglês. É isso. O mínimo. E já recomendaria o mandarim. Verdade. Já na bota, assim. Já recomendaria o mandarim. Entendeu? Pra quê? Pra justamente você ir pras nações. Exato. Ah, mas eu quero ir pras nações, do sofá da minha casa. Aí não, né, velho? Exato. Aí não, né? Eu tava falando com o pessoal da minha célula essa semana sobre isso, de a gente fazer a nossa parte mesmo, né? Você pode ter certeza absoluta que aquilo que depende do Senhor, o Senhor ele vai fazer. O impossível, o inaudito, o que tiver que o que ele tem que fazer, ele vai fazer, porque ele é fiel e justo naquilo que ele fala. Ele não é filho do homem para mentir, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas por muitas vezes a gente não vive aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas pela nossa parte. O natural, velho. O possível. Aquilo que a gente tem que fazer, a gente não faz e fica jogando a culpa em Deus ainda. Que é o que a gente falou no podcast retrasado, que quem boicota o plano de Espírito Santo na nossa vida somos a gente. Nós mesmos. É a gente. E sem religiosidade, gente. A gente não tá levantando a bandeira aqui que você não pode ter o teu momento de paz, de você ver tua série, de zoar, você ficar ali na tua caixa do homem, ali quieto no sofá, babando. Cara, mas ali precisa estar dentro de um planejamento, precisa estar dentro de uma rotina. O que você não pode é viver nessa inércia. Deixa a vida me levar. Pô, você gosta daquela série? Legal, cara. Essa semana eu vou tirar 4 horas pra ver a série. Legal, mas 4 horas não são 16. Exato. Não são 32. Eu assisto anime todo dia. Ou até dá vontade, mas você não deixa de fazer as outras responsas. Não, é a última coisa que eu vou fazer no dia. Exato. É esse que é o desafio. Então não é uma chatice, né? Aquilo que tá no texto aí, pastor, não lembro, depois você fala aí. Cara, não é que é uma chatice, que a rotina vai te roubar, ou te deixar triste, te deixar infeliz. Não, você vai colher aquilo. Exato. Então, é o preço a ser pago, exatamente, pastor. Você olha o Cristiano Ronaldo, o Messi, os caras, a gente olha pra esses caras e fala, meu, esse cara é incrível, mas ninguém vê o bastidor do cara. O cara, você pega o Cristiano Ronaldo lá, faz gol a todo momento. Cara, você pode ter certeza absoluta que tem um tempo que ele abre mão ali pra ele batalhar por aquilo, pra preparar o corpo, senão não vai render. A mente do cara, exato. Então, assim, se você tem um objetivo, cara, você tem que trabalhar por esse objetivo e não adianta você meter os migué, né? Você quer ser um bodybuilder lá, o cara fortão, velho, não adianta, você vai ter que puxar peso, mano. Vai ter que comer direito, vai ter que dormir cedo. Exato. Não vai poder ficar até tarde em balada, em churrasco, em festa. Cara, vai ter que dormir cedo. Exato. É o preço da parada. É isso que difere os grandes caras que fazem história das pessoas normais, né? É isso que difere os caras que são de alto rendimento e, cara, os caras normais. Então, assim, é uma escolha. Isso a gente falando da área corporal. Né? Isso. Mas tem um ponto
que, cara, pega muito, principalmente aqui no Brasil, que é a disciplina financeira. Sim, verdade. Você tá vendo? A disciplina ele vai pegando todas as partes. É. E aí a gente tem um cara que é animal pra falar desse assunto, que é o nosso querido pastor Tom. Que isso? The King of Planilhas. Meu Deus. E assim, Meu Deus. pensa assim, boa parte dos brasileiros hoje, acho que tá 30%, 40%, você sabe melhor desses números, tá endividado. Eu acho pouco ainda, deve ter Confio em mais. você, pastor. Não, tem, depois busca Várias lá, mas, casas Bahia lá. é nessa casa, é uma galera. E, cara, muito disso é porque o pessoal não sabe fazer organização financeira de casa. Às vezes a pessoa ganha o cara bem, gasta né? mais do que ganha. E não é porque ele ganha mal, é porque o cara Não sabe administrar. o cara resolve comprar. Não, vou comprar uma Ferrari aqui, mas você tem grana pra comprar uma Ferrari? Deus vai prover. Ah, Deus proverá. Não, aí não. Põe na né? conta de Deus. Exato. Né? Não tem nada de errado em a gente ter atitudes condizentes com a nossa fé. Não é esse o ponto. Mas o que a gente não pode é fazer conta pra Deus pagar, né, meu irmão? Entendeu? Deus não é Claro. banco, né? Deus não é banco, não é Exato. muito menos agiota. Então, cara, o que o pastor Rafa falou é muito sério. Né, cara? A maioria, hoje, nossos jovens, cara, estão cada vez mais enrolados com isso. Né? E longe de mim fazer uma crítica, mas com o crescimento desses bancos novos, né, digitais, enfim, tem nichado, tem pego essa galera e tá Liberando proporcionando crédito. Então, É. tem uma galerinha que tá vindo ali, cara, sem essa educação financeira legal e tá se endividando. A gente conhece jovens aí de 16, 17, 18 anos, cara, que já estão devendo aí 20, 25 mil reais. Né? Para algumas pessoas pode não parecer muito, mas um jovem ali que tá estudando, ainda mora com os pais, né? A maioria nem tem, cara, ganha por média um salário mínimo, é difícil, né? Então a gente tem que ter essa disciplina, cara. Aquilo que o pastor Rafa falou. Meu, preste atenção. Cara, se você ganha 10, não adianta você querer gastar 20, cara. Vai por partes. Busca a melhor estratégia, cara. Coloque ali não é nem questão de planilha, é ter uma organização. Acho que a organização, ela independe da forma que é feita. Pode ser num papel de pão, meu irmão. Se você tem a sua cadernetinha ali, tá tranquilo. E disciplina é paciência, né? Exatamente, exercitar, cara. Vai evoluindo a cada mês, cara. Ganha milão, já Isso. separa 10%, Exatamente. já separa 20% para pagar a dívida ou para fazer uma viagem, um curso. Não, para fazer o investimento. Sim. E aí você vai viver dos outros 70. Ah, mas não cobre tudo. Ah, mano, você aperta o sim. Exato. Cara, e você tem que ser Caxias, entendeu? Você não tem que se preocupar com o que os outros vão achar. Exato. Né? Você não pode misturar isso com aceitação social. É porque vão achar que eu tô duro. E daí, cara, não é questão de achar que você tá duro ou não. Peguei o dado aqui. Questão de prioridade, pastor. Exato. Se não tiver prioridade, aqui. já era. 78% dos é brasileiros. 78. 69 milhões de pessoas com nome no Serasa. 65% tem um carnê das Casas Bahia lá, certeza. Certeza. Acabou, cara. Teve uma fase da minha vida, cara, que eu me organizava com a pastora. E, cara, é o seguinte, esse mês a gente vai conseguir fazer 2 rolês com a galera. Ah, mas por quê? Porque, cara, é o que tá dentro do orçamento condizente com o que a gente quer conquistar lá na frente. E não sair desse planejamento. Lógico, vão ter emergências, etc. Claro, vai ter, mas, cara, dentro do possível, siga essa rotina. Já se antecipe, já veja qual é a agenda, já veja quais são os rolês. Esse aqui é um rolê pós-ceia, tem que estar. Esse aqui é unção do camarada, tem que estar. É um rolezinho um pouco melhor. Você ter uma visão de futuro, né? Exatamente. Ou então você vai até no rolê, só que, tipo assim, ficar só na aguinha, chega em casa. Cara, é muito melhor você passar por isso agora do que, cara, você ficar com uma fatura que vai vir com os juros do rotativo, que é um absurdo, cara, e você se enrolar e isso virar uma bola de neve, cara. É uma visão de futuro, né, pastor? Tava pensando, por exemplo, se a gente pegar na parte animal selvagem aí, você pega uma águia, velho. A águia, antes dela ir lá e pegar o peixe lá, né, o que for lá na água, cara, ela se planeja de, tipo assim, ela bate a visão, olha e dá uma entendida ali qual a metragem daquilo, quanto tempo ela vai gastar para chegar ali, qual o esforço que ela vai ter que fazer. Então, é uma visão de futuro. Só para ela ir lá, descer, pegar um peixe e se alimentar. Então, você pega, por exemplo, o leão, todo mundo... Você pega o reino, tudo é planejado, velho. Tudo, cara. Tudo é você ter uma visão de futuro e olhar assim, cara, eu tô nessa situação hoje. Para eu chegar naquilo que eu desejo ali, para eu pegar o peixe, para eu fazer o que for ali na frente... Eu preciso me antecipar e me organizar aqui.
Eu preciso entender a energia que eu vou gastar, o que eu vou precisar para chegar lá, para aí eu concluir o meu objetivo. Então, disciplina é muito sobre isso, né? Paciência e você entender o que você tem que fazer para alcançar aquilo que você deseja. Não, e manter as atitudes. Exato. Manter exato. as atitudes. Você tem que ter constância nas suas atitudes. Exato. Não adianta você montar um planejamento e tal, não sei o que, um roadmap, blá, 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 Dar o bote certo e morrer. Catar, mandar o caguei pra eles, entendeu? Exato. Os Entendeu? business plans falidos, aí tem um Exato. monte, né? É o que mais tem. Então, assim, lembra, você precisa entender a sua disciplina e criar uma rotina Sim. para até você poder organizar o seu tempo e conseguir fazer tudo aquilo que você quer, tá? Tem coisas que você não vai conseguir fazer, tem coisas... E aí, depois, no tempo vago, você põe as coisas que você quer fazer, Perfeito. entendeu? Porque senão, você vai ficar, cara, que nem barata tonta, manja. Frisando, rotina e disciplina, essas duas palavrinhas, não é sobre você fazer o que você quer, você tá afim. É sobre fazer o que precisa ser feito. Lógico, a nossa ideia aqui é te dar um overview. A gente abordou alguns pontos específicos. Financeiramente falando, a gente vai fazer um outro, né, separado só para isso, para que a gente consiga entrar mesmo nas nuances da parada, das dicas práticas, enfim, vida espiritual também. Mas esse é o principal recado que a gente quer deixar. Comportamento físico. A gente queria hoje mesmo fazer uma introdução. Cara, você precisa buscar isso o tempo todo. E pastor Rafa, mas da onde vem isso? Do nada? Né? Eu posso orar, posso pedir para Deus. Tem alguém, cara, que era bom com isso? Como eu oro? Como eu falo com Deus? Como eu incluo Deus nessa parada? Da forma prática eu entendi. Eu tenho que ser mais organizado. Lógico que a gente tem algumas dicas aqui que a gente vai passar daqui a pouco. Mas vamos fazer uma amarração com o espírito, com o cristão, né? Que o cristão se diferencia nisso, né? Por que o cristão tem que sofrer menos com isso ou sofrer mais? Queria que vocês falassem um pouquinho nesse sentido. Não sei se ficou meio prolixo a pergunta, mas enfim. Diferente do normal das pessoas, eu não trabalho bem com planilhas. E ok também. Ok. Eu trabalho bem com prioridades. Legal. Então, tipo assim, eu elenco as minhas prioridades. Então, eu coloco Deus acima de todas as coisas. Aí depois minha família, trabalho, ministério. E aí eu vou elencando. E vou elencando também as tarefas que eu tenho que fazer para cada um deles. Entendeu? Em ordem de prioridade. Então, eu só vou jogar videogame, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, depois que esvaziou tudo, manja. Depois que, tipo, a minha filha não estiver mais chorando porque tá faltando TT, e coisas do gênero. Eu não vou... eu trabalho dessa forma de prioridades porque daí, pelo menos, ela é um pouco mais dinâmica, né? Mas, desculpa interromper, pastor, mas essa prioridade é do momento que você está vivendo ou que você já definiu lá atrás ou você reajustou ela? Precisou reajustar? Eu reajusto ela ao longo do tempo, Isso, mas geralmente os top certo? 3 eu não mudo. Tá. Assim, não mudo, entendeu? Meio que as tarefas elas são decorrentes dessas minhas preocupações fundamentais, né? Que é Deus, família, ministério, trabalho, entendeu? Então, tipo... eu organizo assim. Eu não organizo assim, eu vou fazer daqui até aqui eu vou fazer tal coisa, daqui até aqui eu vou fazer tal coisa, daqui até aqui eu vou fazer tal coisa. Porque geralmente eu me frustro se eu fizer isso. Porque eu sei que minha planilha vai ser estourada, né? Mas eu trabalho assim, eu resolvi esse problema, então eu vou pro próximo problema. Resolvi esse problema, entre aspas, né? Vou pra próxima tarefa. Resolvi a próxima tarefa, vou pra próxima tarefa. Resolvi a próxima tarefa, vou pra próxima tarefa. Eu trabalho assim. Não é todo mundo que trabalha assim, né? E eu acho que dessa forma ela é bem condizente justamente com o que Jesus falou. O que Jesus falou lá em Mateus 6? Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu colocando Deus como minha prioridade máxima, as outras coisas vão fluir normalmente porque eu primeiro dei a honra a Deus. Foi o meu dízimo, foi a minha oferta, foi eu entregar minha vida inteira para Ele. E aí, o resto ele vai me ajudando a organizar e ele vai fazendo com que aquilo lá não vire peso. Sim. E aí eu mantenho minha sanidade mental, eu mantenho minha sanidade física, ele vai colocar na minha disciplina de eu fazer uma academia, de eu fazer uma batalha medieval e tudo mais, entendeu? Pastor Eric. Sim. Jovem, casado, cara, líder de jovens, uma igreja grande, expressiva, tem bastante trabalho, tá sempre em campo, executivo de empresa. E aí, como é que é essa loucura? Hoje, para quem não sabe, estamos aqui não é ao vivo, estamos sabadão à tarde gravando aqui. O pastor tá aqui já tem um tempo. E aí, tudo tá acontecendo.
Tem coisa que tá delegada, tem coisa que vai acontecer ainda, processos tudo simultâneo rolando. Mas Tem coisa tudo que tá na sob- fila pra resolver. Tem coisa que tá na fila, mas tá ali. Tudo ali na gestão do pastor, já passou na mão dele, ele já sabe que tá rolando. Enfim, como que é isso, pastor? É fácil isso? Você Não. acorda e fala, eu não sei o que vai acontecer hoje? Jamais, difícil demais e minha vida era uma bagunça até eu encontrar uma pessoa chamada Graziele Paz. Meu Deus do céu. Minha esposa me ajuda muito, velho. Então, tipo assim, eu por natureza, sou muito desorganizado. Eu por natureza, eu sou assim, velho, é muito ruim a minha gestão. Então, a Grazi me ajuda absurdamente em tudo, assim. Então, por exemplo, os meus compromissos, óbvio que o básico eu faço, né? Então, por exemplo, no trabalho, eu elenco lá as prioridades, vou dando um check lá em tudo, a minha agenda do Outlook lá me ajuda também. Mas se tem alguém que, assim, que me ajuda absurdamente é a Grazi. Então, os compromissos, algumas responsabilidades ministeriais, com a família, a Grazi, ela me ajuda muito, assim. Então, se não fosse ela, eu tava perdido da vida, meu Deus do céu. Então, até pra isso, né? Eu tava pensando sobre isso, né? Sobre o cara ou a menina lá que quer iniciar um relacionamento. Cara, você precisa ter uma organização e uma disciplina antes de você Total. iniciar um namoro. Por exemplo, cara, você quer namorar? Então, eu acho que antes de você namorar, velho, arruma um trampo pra pelo menos você pagar um sorvetinho ali e tal, não é, velho? Pra você levar no cinema e tal. Pô, você quer namorar, mano? Então dá uma honrada aí no seu pai e na sua mãe, deixa as coisas da sua casa organizado e tal. Até porque a primeira coisa que a pessoa que você tá crushando vai fazer, ela vai ver como é que você Trata você seus trata pais. Exatamente. Então, foi assim, um bálsamo de Deus a Grazi na minha vida, velho. E hoje ela tem o dom mesmo, assim, de organizar as coisas, tanto que ela cuida das coisas da igreja, ela é hoje secretária da igreja, ela dá um apoio e tal. E desse dom dela, Deus me deu a graça de ser ajudado por ela. Então hoje, meu Deus do céu, minha esposa, ela me ajuda muito, muito, muito nisso. Eu também. Se não fosse a minha melhor parte aí, eu tava lascado. Deus é fiel com a gente. A gente divide já há alguns anos, né? A gente tem uma parceria também de sucesso, porque a gente cuida de algumas coisas. Hoje em dia as coisas estão mais delegadas, né? Mas, cara, tem o temor, tem a responsabilidade espiritual sobre tudo, né, cara? E a nossa busca também, porque se você não tiver em pé, meu irmão, né? Desenvolvido o quê? No teu relacionamento com Deus, na tua rotina espiritual, né, cara? Não existe hoje, não cabe dentro da nossa realidade, da nossa posição, você passar um dia sem orar, você passar um mês sem jejuar, isso não existe. Exato. Né? Isso tá muito intrínseco na nossa realidade. E chega um momento, acho que chega um momento da nossa vida que, cara, a gente não consegue viver sem isso. Tipo assim, o Espírito Santo de Deus te incomoda. Cara, você não falou comigo ainda hoje. As coisas vira algo não automático, mas assim, cara, o seu corpo, o seu espírito pede por aquilo. Você começa a viver aquilo que o Salmo fala, que a minha alma anseia, né? Exato, cara, Ela você não anseia. consegue. Você não fica ansioso pelo dia de amanhã, você fica ansioso pra conversar com Deus. É isso, você não consegue viver de outra forma. Até eu tava falando ontem com os meninos, até de pecar, velho. Quando você peca, tem vezes que, por exemplo, aparece proposta pra eu pecar. Cara, eu não peco porque eu sei que eu vou ter que falar aquilo. O Espírito Santo não vai deixar quieto aquilo dentro de mim. Eu não vou conseguir viver com aquilo dentro de mim. Eu não tem como, velho. O Espírito Santo, então, assim, chega um momento do seu relacionamento com Deus que as coisas viram é o que Jesus fala, né? De você se tornar um. Não tem como, você não consegue viver sem. E ele vai botando ordem no teu caos. Até usando a sua esposa. Exato. Sil também, assim, uma coisa que é interessante. Depois que eu casei, eu percebi, o meu braço, ele alcançava até um certo tamanho. Cara, depois que eu casei, meu braço, ele multiplicou, tipo, muitas vezes. Sim. Muitas vezes, cara. Eu faço muito mais coisa. Faço muito mais coisa junto. Porque ela me ajuda muito. Sim. Muito. Então, galera, que top. Demais, pastores quebraram tudo aqui. Foi maravilhoso esse tempo. E antes da gente encerrar, eu queria aqui deixar 3 dicas práticas. Que é muito louco isso que a gente debateu, esse overview que a gente passou aqui com vocês. São experiências práticas. Né? Não existe a fórmula mágica, existe sim boas práticas, que é aquilo que a gente está dividindo com vocês. Né? Obviamente, nunca abra mão da tua rotina espiritual, do teu relacionamento, que é o que vai te nortear tudo. Vai ser sempre o seu filtro e o seu freio para tudo que você for fazer. Deus sempre em primeiro lugar. Queria deixar aqui, então vou startar essa primeira dica, tá? Já vou deixar uma primeira dica. Pare de procrastinar, meu irmão.
Organização, planejamento, rotina é para qualquer hora, é atemporal. Ai, em 2024 eu começo. Segunda-feira eu começo. Não, enfermo, agora. Agora, comece agora. Não deixe para depois. Procrastinação, não. Tire essa palavra da tua vida. Ah, então eu vou começar a dieta, vou começar a me organizar, vou fazer uma planilha só na segunda. Não, faça agora. Ore, se planeje, fala, Deus, onde eu estou sendo negligente? Onde eu estou deixando de viver a plenitude do que o Senhor tem para mim? Onde? Ore, tire um tempo que Deus vai te ministrar, Deus vai falar contigo e a partir daí você vai começar a se organizar. Mas não procrastine. Procrastinar é você ficar postergando o início de algo. Acabou. Comece já. Aquilo que o pastor Eric falou, mano, tempo não leva desaforo, meu irmão. Tempo passou, passou. Não tem mais o que ser feito. Beleza? Não perca tempo. Bora. Mais uma dica aí, pastores? Deixa mais uma dica aí cada um. Planeje o seu dia. Faz o planejamento do seu dia. Faz o planejamento do curto, médio, longo prazo. Né? Tipo assim, o que você precisa resolver hoje, o que você precisa resolver em um mês, o que você precisa resolver em um ano. E até onde você quer chegar em 5 anos. Ah, mas aí é então você faz metas mais... não tão na verdade não é factíveis, aquelas metas mais genéricas, né? Ah, daqui 5 anos eu quero ter terminado minha faculdade de teologia. Sim, entendi. No meu caso, entendeu? Então, tipo, pelo menos eu vou tá com aquele foco ali. Eu tenho que organizar minha vida, porque daqui 5 anos eu quero terminar uma faculdade de teologia. Comecei, Depende de ter ainda começado. não. Legal, tá no radar. Ainda não, tá no radar. Então tá lá no radar, entendeu? Médio prazo. Médio prazo, tipo, esse ano. Esse ano eu quero que a minha empresa dobre de tamanho. Glória entendeu? a Deus. E por aí vai. O que eu preciso fazer para fazer? Daí vai para as de curto prazo, que é... eu preciso contratar mais gente, eu preciso fazer um planejamento melhor, e por aí vai. Em todas as áreas da sua vida você vai fazer isso. Eu quero diminuir minha pança, né? Tem que fazer academia. Tem jeito. Vai ter que fazer academia. Mas não quero virar um rato de academia. Então faz só o fato de você fazer, dormir direitinho, tá, não sei o que, você emagrece pra caramba. Eu perdi 15 quilos nessa brincadeira. Glória a Deus. Parabéns, pastor. Pra cima. E aí, pastor Eric? Bom demais. Pra fechar, os detalhes importam. Eu acho que às vezes a gente despreza os pequenos começos, né? A gente despreza as pequenas coisas ali. Então, cara, pense até nos detalhes da tua vida aí, do teu planejamento, né? Seja fiel no pouco. Exato. Seja fiel no pouco, seja fiel naquilo que você tem nas mãos, seja fiel naquilo que o Senhor colocou como semente nas tuas mãos, porque a partir disso é que as coisas começam a crescer, né? A partir de uma semente que a árvore cresce, a partir do pequeno grão ali que as coisas começam a florescer. Então, cara, até os detalhes, as coisas que às vezes você despreza, que você deixa meio de canto, cara, isso importa. E você pode ter certeza que aquilo que você dá atenção, aquilo que você dá vida ali, tudo isso floresce e um dia se torna algo grande. Então, se preocupe com os detalhes também. É isso. O que expande, que se foca expande, não é isso? É isso. É isso aí. Glória a Deus, galera. E aí, Top. curtiu o papo de hoje? Disciplina, organização, planejamento? Então já deixa seu gostinho aí. Clica aí no gostinho, se inscreve no canal, aciona aí as notificações e compartilhe. Foi um prazer estar com vocês. Lembrando, comenta, deixe sua sugestão, deixe sua crítica, dê um salve aí pra galera e é nóis. Lembrando, pastores, estamos todos à disposição. Tamo junto, amamos vocês. Valeu, família. Valeu. Paz.